Olá, eu sou o Roberto Matheus da Costa. Se você não me conhece, esse é o canal Mais Uma Voz. E este vídeo é uma continuação do seminário Israel Antiga e Moderna. Se você já está conosco acompanhando há um bom tempo, eu agradeço. Peço que você deixe o seu like, o seu dislike, que você comente o vídeo, compartilhe ao final. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para nos ajudar, ative as notificações para ser avisado aí dos próximos vídeos. Se você não tem acompanhado o seminário, eu sugiro que você acompanhe desde o início. Basta você acessar aí a nossa playlist para entender desde o início o seminário, né? Para ficar melhor aí a sua compreensão do assunto. Aqueles que já estão acompanhando sabem que este slide aí foi o último, né, que nós abordamos. Nós vamos agora para o próximo, vendo aí mais uma comparação entre o antigo Israel e o moderno. Em Juízes 2, 11 a 12, na tradução brasileira, nós temos o seguinte: Então os filhos de Israel fizeram o mal à vista de Jeová e serviram aos Baalins, abandonaram a Jeová, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e seguiram a outros deuses, dentre os deuses dos povos que estavam ao redor deles, e adoraram-nos, e provocaram a Jeová a ira, né? Estou afastando um pouco aqui para dar para vocês acompanharem a leitura. Então nós vimos aqui que o povo de Israel, ele abandonou o Deus verdadeiro, né? Aqui na tradução brasileira de 2010 chamado de Jeová, mas na Bíblia de Jerusalém chamado de Yahweh. Também na Bíblia King James atualizada, né, chamado de Yahweh. E eles abandonaram o Deus de seus pais, o Deus verdadeiro, e começaram a adorar outros deuses falsos, né? E eles provocaram ao Deus verdadeiro a ira, né? Vamos ver com relação a moderno Israel, o que é dito. Quando estudo as Escrituras, fico alarmada, a serva do Senhor disse, por causa do Israel de Deus nestes últimos dias. Eles são exortados a fugir da idolatria. Temo que eles estão adormecidos e tão conformados com o mundo que seria difícil de discernir entre o que serve a Deus e o que não o serve. Está aumentando a distância entre Cristo e seu povo e diminuindo entre eles e o mundo. Os sinais distintivos entre o professo povo de Cristo e o mundo quase que desapareceram. Como o antigo Israel, eles seguem as abominações das nações que os cercam. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 277. Então, meus amados, essa é a condição do povo de Deus em nossos dias. Do moderno Israel, do povo do advento, da Igreja Adventista do sétimo dia. Seguindo as abominações das nações que os cercam. Seguindo as abominações dos povos ao redor, fazendo alianças com os povos ao redor, com as igrejas em sua volta, e caindo no desagrado de Deus, né? Mas vamos aqui adiante para o próximo slide. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o, tem usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços desse perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. O Grande Conflito, página 566. Então, meus amados,
Isso realmente tem acontecido com a própria Igreja Adventista. Por exemplo, veja esse encontro aí do pastor adventista Bert Beach com o Papa João Paulo II no jubileu do ano 2000. Esse homem aqui é um pastor adventista. Na época, ele era o representante, né, da parte de relações interreligiosas da Igreja Adventista. Eram relações públicas aí da Igreja Adventista, aí cumprimentando o Papa João Paulo II, e essa matéria saiu até mesmo na revista Adventista. A revista Adventista ela confirma a presença do pastor Bert Beach em diferentes encontros ecumênicos promovidos pela Igreja Católica e o CMI, que é o Conselho Mundial de Igrejas. Então a matéria saiu na própria revista Adventista, lá dos Estados Unidos. Uma reportagem aqui, né, mostrando aí esse encontro e tudo mais. Então, meus amados, a igreja ela tem se envolvido com a própria sede do poder papal. E isso realmente é alarmante. Temos chegado a um tempo em que a sagrada obra de Deus é representada pelos pés da imagem, em que o ferro estava misturado com o barro de oleiro. A mistura de assuntos da igreja com assuntos do Estado é representada pelo ferro e o barro. Essa união está enfraquecendo todo o poder das igrejas. Os homens quase superaram o ponto da longanimidade de Deus. Eles têm investido sua força em política e têm se unido ao papado. Manuscrito 63, de 1899. SDA Bible Commentary, né, que é o Seventh-day Adventist Bible Commentary, que é o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Volume 4, página 1168 a 1169. Então, meus amados, é isso que a igreja tem praticado, se envolvido com política. Como nós já vimos aqui, já mostramos no início do seminário. Você pode, se você lembra, você pode confirmar aí. E você, se você não assistiu, pode ir lá no início, os primeiros vídeos do nosso seminário, que nós mostramos esse envolvimento da igreja com a política. Eles estão investindo a sua força em política e têm se unido ao papado. Está claro aí, né, esse texto nos mostrando isso. Em alguns vídeos à frente veremos provas mais conclusivas dessa união da IASD com o papado. Aguardem, não deixem de acompanhar o nosso seminário para terem acesso a isso. Próximo slide aí, então, nós temos mais alguns textos. O poder central da Terra é um demônio. O seu trono está no meio do mundo, onde deveria ter estado o trono de Deus. Ele tem sido prestigiado pela igreja, porque a igreja tem se conformado com o mundo e está vivendo em transgressão da santa lei de Deus. Olha, meus amados, que sério isso. Manuscrito 63 ainda, de 1899. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4, página 1168 a 1169. Mais um texto. No século VI, tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma, a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, versículo 2. Grande Conflito, página 54. Então, quem deu poder ao papado, meus amados, foi o próprio dragão, Satanás. E a igreja adventista se envolvendo com esse poder satânico, diabólico. Isso é realmente assustador. No capítulo 13, versículo 1 a 10 de Apocalipse, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado,
que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. O Grande Conflito, página 439. Então, meus amados, fica mais que comprovado aqui. Quem deu o poder ao papado? O poder, o trono e grande poderio. O papado tem uma influência no mundo inteiro, tem um poder absurdo em todas as nações, em praticamente todas as nações, é certo que algumas, né, ele não tem muita influência, como o Irã, esses países muçulmanos e Coreia do Norte, mas ultimamente o prestígio dele tem aumentado muito nesses países. Vamos agora analisar esse texto aqui da serva do Senhor. Fui advertida de que daqui em diante teremos contínua contenda, a chamada ciência e a religião achar-se-ão em campos antagônicos, porque os homens finitos não compreendem o poder e a grandeza de Deus. Estas palavras da Escritura Sagrada foram-me apresentadas. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, verso 30. Olha, meus amados. E desde que ela disse isso daqui, nós acompanhamos desde aí a sua morte na história da igreja, homens se levantando na igreja, dizendo coisas perversas. Isso se verá certamente entre o povo de Deus, e haverá pessoas incapazes de perceber as mais maravilhosas e importantes verdades para este tempo, verdades essenciais à sua própria segurança e salvação. Ao passo que assuntos que em comparação são como simples átomos, assuntos em que mal existe uma partícula de verdade, são demoradamente considerados e engrandecidos pelo poder de Satanás de modo a fazê-los parecer da máxima importância. Esse texto continua, vamos continuar analisando no próximo slide. A visão moral desses homens está enferma. Eles não sentem sua necessidade da unção celeste, a fim de poderem discernir as coisas espirituais. Julgam-se demasiado sábios para errar. Homens que não têm diária experiência nas coisas de Deus não agirão sabiamente no lidar com as sagradas responsabilidades. Confundirão a luz com o erro e o erro declararão ser luz. Tomando fantasmas por realidades e realidades por fantasmas, chamando a um mundo átomo e a um átomo mundo. Cairão em enganos e ilusões que Satanás tem preparado como redes ocultas para enredar os pés dos que julgam poder andar em sua sabedoria humana, sem a graça especial de Cristo. Jesus quer que o homem veja, não homens andando como árvores, mas veja tudo com clareza. Aquela fazendo um comentário sobre aquela parábola, né, do homem que foi curado, era cego, foi curado por Cristo. Ele perguntou se ele estava enxergando e ele disse: eu vejo homens andando como árvores, né? E aí depois ele foi completamente curado. Terminando o texto aqui, existe unicamente um remédio para a alma pecaminosa, e a menos que esse remédio seja recebido, os homens aceitarão engano após engano, até que seus sentidos se achem pervertidos. Manuscrito 16, de 1890, citado no livro Evangelismo, página 593 a 594. Então, meus amados, fica aí o alerta para que nós não tenhamos o nosso discernimento corrompido pela sabedoria humana. No próximo slide aí nós vamos ver mais uma comparação entre o antigo Israel e o moderno. Em Jeremias 17, 5 a 6, na tradução brasileira de 2010, nós lemos: assim diz Jeová, maldito é o homem que confia no homem, põe a carne por seu braço e cujo coração se desvia de Jeová. Porque será como o junípero, algumas traduções dizem a tamargueira, né, no deserto, e não verá quando vier o bem, mas habitará nos lugares áridos do ermo, numa terra de salsugem e despovoada. Estamos amados, maldito é o homem que confia no homem. Nós precisamos confirmar se o que está sendo transmitido a nós é de fato assim. Com relação ao moderno Israel, a serva do Senhor, ela diz:
Apesar de achar-se a Bíblia cheia de advertências contra os falsos ensinadores, muitos há que estão prontos a confiar no clero, a guarda de sua alma. Existem hoje milhares de pessoas que professam ser religiosas e, no entanto, não podem dar outra razão para os pontos de sua fé, a não ser o haverem sido assim instruídas por seus dirigentes espirituais. Passam pelos ensinos do Salvador quase sem os notar e depositam implícita confiança. Vou continuar aqui no próximo slide, né? Implícita confiança nas palavras dos ministros. São, porém, infalíveis os ministros? Como poderemos confiar nossa alma à sua guia, a menos que saibamos pela palavra de Deus que são portadores de luz? A falta de coragem moral para sair da trilha batida do mundo leva muitos a seguirem as pegadas de homens ilustrados. E pela relutância em examinarem por si mesmos, estão se tornando desesperançadamente presos nas cadeias do erro. Veem que a verdade para este tempo é claramente apresentada na Bíblia e sentem o poder do Espírito Santo acompanhando sua proclamação. Permitem, todavia, que a oposição do clero os desvie da luz, embora a razão e a consciência estejam convencidas. Estas almas iludidas não ousam pensar diferentemente do ministro. E seu discernimento individual, os interesses eternos, são sacrificados à incredulidade, ao orgulho e preconceito de outrem. O Grande Conflito, página 596 a 597. Então, meus amados, tem muitos que estão nessa condição, que estão depositando implícita confiança nos ministros, que estão vendo a verdade, que estão confirmando a verdade nas Escrituras, mas porque os ministros estão dizendo diferente, elas estão cedendo. Eu tenho observado isso com muita tristeza, mas esta é uma realidade. Vamos para o próximo slide. Com relação ao antigo Israel, em Levítico 10:1, na Bíblia da Sociedade Bíblica Britânica, nós lemos o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e, pondo neles fogo e deitando incenso sobre eles, ofereceram diante de Jeová fogo estranho, o que não lhes foi ordenado. Vamos ver com relação ao moderno Israel o que é dito. Ao misturar a apresentação de histórias fabulosas com seus discursos, está o pastor usando fogo estranho. Tendes para enfrentar homens de todas as espécies de intelecto. E ao tratar-lhes da palavra sagrada, deveis manifestar fervor, respeito e reverência. Não se produza em mente alguma a impressão de que sois oradores vulgares e superficiais. Suprimide vossos sermões e os contos fabulosos. Pregai a palavra. Se houvesseis constantemente pregado a palavra, teríeis maior colheita para o mestre. Carta 61, de 1896. Evangelismo, página 210. Então, meus amados, está havendo muito disso também. Fogo estranho. Os homens vão ao altar, levando não o fogo verdadeiro do Evangelho, da palavra de Deus, mas fogo estranho. Histórias fabulosas, fantásticas, pilhérias, piadinhas, assuntos para provocar o riso e o entretenimento. É plano estudado de Satanás vestir o pecado com roupagem de luz, para esconder sua deformidade e torná-la atraente. Pastores e povo que professam a justiça estão se unindo ao adversário de nossa salvação, ajudando-o em seus planos. Nunca houve tempo em que cada membro da igreja devesse sentir sua responsabilidade de andar humildemente e prudentemente diante de Deus, como no presente. Filosofias vãs falsos credos e infidelidade estão aumentando. Muitos dos que tomam o nome de seguidores de Cristo estão, através de um coração orgulhoso, buscando popularidade e se desviando dos marcos estabelecidos. Os claros mandamentos de Deus em sua palavra são descartados
porque são considerados comuns e ultrapassados, enquanto as teorias vãs e vagas atraem a mente e satisfazem a imaginação. Nesses cenários de festividades na igreja, há uma união com o mundo que a palavra de Deus não justifica. Cristianismo e mundanismo estão unidos nessas reuniões. No Deserto da Tentação, página 83. Então, meus amados, o mundanismo entrou na igreja. A igreja está copiando o mundo para se tornar mais atraente. Está com isso atraindo o desagrado de Deus. No próximo vídeo continuaremos nosso seminário. Agradeço aí por você ter assistido até o fim. Peço que você nos ajude aí, compartilhando, se inscrevendo no canal, comentando, deixando seu comentário. E também fazendo um propósito de nos ajudar com a sua oferta mensal. O link do Apoia-se está aí, meus contatos também. O seu apoio, a sua oferta será muito importante para nos ajudar a manter esse trabalho. E que Deus te abençoe para que não falte para você aquilo que você generosamente irá contribuir. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.